mais um vlog de leitura. Hoje é segunda-feira. Lex, não vem incomodar. E eu tô tendo dificuldades pra segurar essa câmera, porque ela é muito pesada. E ficar de frente pra uma luz, pra meu rosto não ficar todo assim, acho que tá melhor. E eu vou contar pra vocês quais são os planos de leitura por semana. Hoje eu vou editar uns vídeos, porque eu preciso deixar o vídeo de amanhã, que é a TBR da maratona, pronto, e mais o vídeo de quarta-feira, pelo menos. Então eu vou tomar um banho agora, acabei de chegar do serviço, e vou editar. E eu estou lendo 2 livros no momento, que são Dumpling e Vicious. Eu comecei a ler Vicious ontem de noite. E também comecei a ler Dumpling. Dumpling eu já tô quase acabando, porque é uma leitura super rapidinha. Então provavelmente... às vezes vai caindo assim, ó. Então provavelmente amanhã eu já vou terminar ele. Eu acho que eu não vou pegar ele agora de noite. Eu vou tentar dar uma... Que volte. Conversa? É, baby. Vem cá. O que tá acontecendo com o gatinho? Brinquedo, ai. O que tu tá procurando? Tá chateado. Então eu quero dar uma atençãozinha pra Vicious hoje, porque é uma leitura que eu tenho que fazer um pouco mais concentrada assim, e não no meio de outras coisas. Não tenho pretensão de terminar Vicious durante a semana, se acontecer ótimo, mas ele tá na minha lista da TBR também, porque senão ele vai ficar pro final de semana. Só queria iniciar este vlog já. Ai, dizer que estou muito triste, porque o primeiro strike da semana já aconteceu. Jessica Jones e O Justiceiro foram cancelados. Se você acompanha os vídeos desse canal, você sabe que eu estou assistindo Justiceiro em doses homeopáticas exatamente pelo pressentimento de que isso iria acontecer. E aconteceu. Então agora, se eu já estava assistindo pouquinho, agora eu tô assistindo menos que pouquinho. Lexi. Ai. Ai. Gente, hoje é sexta-feira, pré-maratona, e eu vim dar um leve update pra vocês do que tá acontecendo nas minhas leituras. Eu terminei de ler Dumpling e assisti o filme, mas eu quero sentar melhor depois pra conversar com vocês sobre o que eu achei, porque eu gostei, mas tem algumas considerações a respeito da... não só da história, mas de algumas críticas que eu ouvi sobre a história, então eu quero conversar com vocês. Eu li bem poucas páginas de Vicious, então é um livro que vai acabar ficando realmente pra maratona. E entre isso aqui e isso aqui que eu tô lendo agora, eu li Fale, da Laurie Halse Anderson. A gente tem um negócio de iluminação aqui. A mesma autora de Garotas de Vidro. E eu gostei mais de Garotas de Vidro do que gostei de Fale. Eu achei interessante a história, mas também tem algumas considerações. Então, em algum momento a gente vai sentar e vamos falar sobre isso, que não vai acontecer agora porque eu estou saindo para trabalhar. E hoje, pré-maratona, então eu vou dar uma focadinha em O Ano em que Eu Disse Sim. Vamos ver como vai. Tô achando bem divertido. Gata. Lexi. Gente, são 23h45. Faltam 15 minutos então pra começar a maratona. Acabei de acordar. Eu dormi bem pouco. Tipo, eu tô dormindo umas 2 horas e pouco. Eu tô me sentindo bem cansada. Não vai ser uma daquelas maratonas, não é mesmo? Mas tudo bem, eu tô aqui com vários livros. Ai, agora tá faltando um, deixa eu pegar. Então, eu tô lendo O Ano em que Disse Sim. Faltam umas 40 páginas pra acabar, então vai ser a primeira coisa que eu vou focar na maratona. Aí, eu não sei muito bem como fazer. Eu acho que eu vou começar lendo Vicious, não sei. E aí depois intercalar entre os outros livros. Também não sei
ainda não decidi se vou ler A Vida Compartilhada ou Leve-me com Você, ficou bem dividido os comentários. E aí, o resultado da maratona você não vai ver neste vlog aqui, você vai ver no vlog da maratona. Só vai ficar muito repetitivo, né, gente? Então, eu queria dar este update que estamos quase abrindo os trabalhos por aqui. Eu juro que eu queria estar aqui hoje pra finalizar esse vlog, liberar esse vlog antes do carnaval. Ai, não sei se essa luz tá ajudando, tá piorando. Pior ou melhor? Ou uma coisa meio termo. Deixa eu tentar uma coisa meio termo. Uma coisa mais assim. Talvez. Hoje é quinta-feira, véspera de carnaval. Eu não saí nem um dia no horário essa semana do trabalho. Acho que pra não ser injusto, acho que segunda. Terça eu saí já era quase 8. Ontem eu fiquei até as 10 da noite. Hoje eu saí 8. Eu preciso fazer minha mala pro carnaval. Eu tô muito cansada. Eu não tenho forças pra editar esse vlog. Então ele vai ficar pra depois do carnaval. E é isso. A maratona passou, depois da maratona eu li... O que eu li depois da maratona? Eu li uma história ilustrada que eu tinha recebido no Autor Nacional um tempão, que é o Andurá. Eu não tô afim de levantar pra pegar porque eu tô exausta, tá? E aí durante a semana eu fiquei terminando de ler Contos Elétricos, do Philip K. Dick. Eu terminei hoje. Última leitura concluída de... fevereiro. Não sei mais nem que mês eu tô. Terminei hoje meio-dia. Concluído, foi a única coisa que eu li essa semana, sem condições. Eu tinha ficado de conversar com você sobre vários livros, eu acho, nesse vlog. Eu não conversei com você sobre Dumpling, sobre Fale. Vou tentar ser bem breve, tá, gente? Porque tudo que eu queria nesse momento ela tá dormindo. Mas vamos tentar organizar as coisas. Eu li Dumpling e eu gostei bastante da história. E foi uma história que eu li e eu achei ela ok. Depois eu fui ler algumas coisas e eu comecei a refletir sobre outras coisas. E eu fui assistir o filme e eu tive outras percepções. Esse é um livro que a minha opinião principal foi legal, eu gostei, achei divertido. Tem vários tapas na cara. A autora, ela consegue trazer várias questões sobre gordofobia e tal. Mas tem uma coisa que me chateia bastante em livros, tipo, jovens, principalmente quando tá falando de questões psicológicas e emocionais, principalmente ligadas à depressão, que é sempre o apoio ou a âncora ou o fator decisivo tá ligado a uma relação amorosa. Esse livro acontece essa situação, assim como é um livro que também tem várias questões de sororidade e ao mesmo tempo não tem, porque ela cria um ranço com a melhor amiga dela por causa de uma questão, né? E aí eu fui ler algumas opiniões de pessoas, não o público-alvo, mas que são representadas no livro, que são pessoas gordas, e eu tive uma visão diferente da história, de pessoas que não gostaram também porque não se sentiram bem representadas por causa dessa situação também e por várias outras... É sério que Voltinho? É sério, meu filho? Que tu vai atrapalhar o vídeo, nenê? Olha esse tomito de gordura, gente. É meu gatão. Meu gatão. Enfim, questionaram várias coisas sobre o livro, e aí eu fiquei um tempão pensando sobre isso, um tempão pensando sobre isso, um tempão pensando sobre isso. E aí eu fui assistir o filme, eu vou seguir falando aqui com o que volte na tela, porque, enfim. Aí eu fui assistir o filme, e o filme retrata as coisas com tanta leviandade que eu fiquei mais estressada com o filme do que com o livro, e aí eu fiquei pensando sobre várias coisas mais ainda. E aí eu me dei por conta que nem todo mundo tá avançado psicológica e emocionalmente com a própria aceitação pra não precisar desse tipo de âncora. Que Volt, eu tô falando uma coisa tão séria aqui, que Volt. Esse gato não me dá nenhuma moral. Voltando. As pessoas, elas não estão evoluídas e preparadas e se aceitando pra isso não ser algo pra elas, sabe? Você entender que você se sustenta sozinha, que você não precisa de outras pessoas, que você não precisa de um homem te validando ou de uma relação te validando, isso é um passo à frente da aceitação, sabe? Você se aceita e depois você aprende que você não precisa da validação, sabe? É pelo menos assim que eu enxergo. Só que isso é tão avançado e isso pertence a tão poucas pessoas que é muito prepotente da minha parte, e acho que da parte de muita gente também, querer que as histórias já estejam sendo retratadas assim. E eu me lembrei de com o Amor Simon, né? Simon vs Legend do Homo Sapiens, que era tipo assim, a história clichê de Sessão da Tarde com um
personagem gay que a gente precisava ver, porque não existiam esse tipo de histórias, esse tipo de história mamão com açúcar com um personagem gay. E a gente abraçou essa história com todos os clichês dela e com todos os problemas e as mesmices da história, e a gente acolheu essa história tão bem, e a gente às vezes não faz isso com outras coisas, sabe? Porque a gente quer que as histórias já estejam evoluídas, já estejam à frente, já estejam, sabe? Porque assim, é claro que é óbvio, meu Deus, é claro que a gente quer ter os melhores exemplos possíveis sempre, mas a gente não tá vivendo num mundo onde as pessoas estão no mesmo ponto, sabe? É ruim que a gente tenha um livro, tão poucos livros que tratem sobre gordofobia, sobre pessoas gordas, e esses livros não estarem na perfeição do seu retrato. Mas a gente pode pelo menos ficar feliz que eles existem, sabe? E eu fiquei um tempo pensando sobre isso e conversei com algumas pessoas sobre esse livro e depois de ter assistido o filme e... enfim, eu acho que ele tem o seu valor, ele funciona, ele é divertido, ele é legal, ele não é um livro 100% correto ou que traz a sua melhor versão, não é. Mas ele também não é um livro ruim, um livro que pode ser completamente desprezado, porque eu acho que a representatividade ela tá ali, e como eu falei, será que ela não tá no seu auge, no seu momento perfeito? Mas que bom que ela existe, sabe? Eu tentei fazer todos esses exercícios que eu tô falando aqui pra vocês com esse livro, e é isso. Eu vou pensar ainda, eu quero fazer um vídeo sobre livros que falam sobre gordofobia, mas eu ainda não tô completamente segura pra fazer ele, porque não é o meu lugar de fala. E esse é um assunto sensível, assim como o racismo é sensível, assim como a questão LGBTQ, enfim. E eu já fiz um vídeo falando sobre livros com personagens LGBTQ, e aí depois eu me dei por conta que eu só tinha colocado personagens gays e eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu não tinha... eu botei a sigla no título, mas eu não tinha usado de verdade. Enfim, esse assunto pra mim é uma coisa que quanto mais eu reflito sobre ele, mais eu penso que eu preciso tomar cuidado e que eu gostaria que as pessoas tomassem cuidado também. Enfim, sobre isso. Aí depois eu fui ler Fale, que é da mesma autora de Garotas de Vidro, que tava na minha lista de 12 pra ler em 2019. E eu fiquei um pouco decepcionada com o livro, porque eu entendo que ele é um livro pesado, mas me incomodou um pouco a forma como a história foi conduzida, sabe? Primeiro eu achei que a protagonista ela era um pouquinho mais velha, 2 anos, e depois chega um ponto do livro que a gente descobre que ela tem bem menos idade, e eu fiquei tipo, nossa, que bizarro. O que aconteceu com ela é muito importante, e é por causa disso que o livro virou até leitura das escolas nos Estados Unidos e tal, mas eu não consegui sentir a dor da personagem, sabe? E o fato de, tipo, que o livro se chama Fale, né? Porque as coisas se resolveriam se ela falasse. Mas eu não senti essa ânsia dela de querer falar. E eu também não senti durante o livro que ela não tava falando, sabe? Não que ela não tava falando sobre o assunto, mas que ela não tava falando em geral. O livro precisou me dizer, olha só, a fulaninha, através dos pais ali, da relação do colégio e tal, a fulaninha não tem falado, pra eu me dar por conta que a personagem não falava, porque eu não captei isso da história. Eu sei que esse livro é antigo, tá, gente? 2013, 12, quando ele saiu aqui no Brasil, e acho que mais ainda lá fora, 2009, lá fora, sei lá. E a gente já teve muito mais histórias depois, e a literatura ela evolui, e é ruim a gente julgar histórias mais antigas como se elas fossem coisas atuais, porque, enfim, as coisas evoluem. Mas eu fico um pouco chateada quando a história termina exatamente no ponto, no auge, e a gente tem uma resolução rápida de, tá, deu tudo certo, a pessoa resolveu, ela vai seguir em frente, porque eu acho que a gente mostrar... Lexi, tu poderia, por favor, não afiar tuas unhas no meu colchão? Eu ficaria muito satisfeita com isso. Eu acho que o processo de amadurecimento pra chegar no momento de falar e se expressar, ele é tão importante quanto o momento de se reerguer depois da fala. E a gente nunca tem o pós, sabe? Parece que a história só importa até o momento em que a pessoa se abre ou se resolve o problema. Mas essas coisas, elas ficam com a gente por muito mais tempo. E às vezes eu sinto um pouco dessa falta. E comigo, por exemplo, funcionou melhor Garotas de Vidro, eu me senti muito mais agoniada lendo essa outra história da autora. E isso, gente, a maratona foi ok, foi legal, eu fiquei um pouco cansada. No final dei uma desanimada porque, como eu acho que eu falei no vídeo da maratona, foi uma maratona meio atípica, né? Porque não era uma maratona de completar e aquele dia me fez falta, sabe? Tendo essa semana que eu tô tendo, eu ter dedicado o meu sábado pra fazer isso fez uma falta muito grande, porque foram 24 horas que eu podia ter dedicado pra 1 milhão de outras coisas, eu dediquei pra fazer a maratona. E é claro que eu não poderia prever a semana que eu tô tendo, de que eu não tô conseguindo fazer nada e absolutamente nada, e eu não vou conseguir deixar nada pro carnaval, e eu podia ter realizado muito mais se eu não tivesse feito a maratona. Mas eu não me arrependo, eu só
Só pensei um pouco sobre isso e fiquei com esse sentimento. Mas é isso, bola pra frente. Eu preciso muito, muito, muito tomar banho, me deitar, dormir, descansar essa semana. E amanhã a gente vai viajar super, super cedo. Então eu mal vou dormir amanhã também. Tenho certeza que eu vou ficar até mais tarde também no trabalho, porque as coisas estão bem doidas por lá. Mas eu vou sair daqui cansada, mas eu espero ter 4 dias de plena glória, sol, piscina, sombra e água fresca. Sério, gente, eu tô assim, ó. Vai ficar até mais tarde? A gente fica até mais tarde. Mas no carnaval vai ter som melhor. Não tô conseguindo ler. Não tô em problemas. No carnaval vai ter som melhor. Não consigo gravar, editar, postar, não consigo fazer nada com a minha vida. Não tem problema. No carnaval vai ter sol, sombra, piscina e água fresca. Sério, eu preciso muito disso. E vai dar tudo certo. Gente, hoje é quarta-feira, cheguei da praia, do carnaval, e eu só queria compartilhar para vocês o quanto eu fiquei feliz e surpresa com a leitura desse livro aqui, O Último dos Magos, da Lisa Maxwell. Esse livro aqui foi lançamento de 2017 da plataforma 21, eu tava enrolando pra ler, porque eu achei que ia ser, tipo, todo um rolê diferente do que ele é. Achei que era adolescente fazendo adolescentice, e a história foi muito, muito, muito legal. E eu vou gravar resenha pra vocês e só queria compartilhar mesmo que eu fiquei muito feliz. Vocês conseguem ouvir esse barulho? O nome disso é capoeira. Eu não vou aparecer nesse vlog porque eu tô morrendo lentamente de gripe. Vocês vão ver pela minha voz, toda cagada. Ai, desculpa por essa capoeira rolando. Eu acho que quando eu gravei na quarta também tava rolando capoeira, porque aparentemente agora é segunda, terça e quarta. Não, segunda, quarta e sexta que tem capoeira aqui na frente de casa. Vai entender. Eu queria fazer um quick update pra vocês sobre como estão as minhas leituras. É sexta de noite, eu tô numa peste. Minha colega de trabalho que tava comigo na viagem se gripou e aí a gente voltou no carro juntas. 6 horas de viagem trocando o carro, daí mais 2 dias trabalhando uma do lado da outra e eu me pestei. E é isso que a gente tem. A última vez que eu falei com vocês, eu tinha dito que eu tinha... O que volte agora também deu pra mear. Toda vez que eu vou fazer stories, eu vou falar no vlog. Não sei o que tá acontecendo com esse gato. Acho que ele fica chateado que eu não tô dando atenção pra ele. Comecei a ler As 5 Passos de Você ontem. E, gente, eu já terminei. Terminei agora de noite. Eu achei bem interessante a leitura. Eu acho que, tipo, eu nunca tinha lido, acho que sobre doença respiratória. Acho que não, normalmente os ciclites que eu li era, tipo, câncer ou uma coisa mais assim. E eu achei interessante. Mas, em termos do livro ser muito bom, muito ruim, tipo, achei muito mais do mesmo, sabe? Gostei, porém, do fato de que é uma jacket, não é a original. A editora mandou... ingressos, então eu quero ir assistir porque eu gosto muito desse ator aqui que faz Riverdale e eu quero ver como é que tá a adaptação. De repente a adaptação me surpreende um pouco. Eu dei 3 estrelas e meia, eu acho, pra esse livro, porque eu não achei nada demais. Aí, a minha ideia agora de noite é, já que eu terminei aquele livro ali mais cedo do que eu esperava, é começar a ler A Mão que Te Alimenta. E essa é a minha leitura do final de semana. E esse final de semana eu também quero terminar Guardiões do Louvre, porque eu comecei a ler ele no finalzinho de fevereiro e eu não terminei. Então eu quero terminar aí. Olá, pessoas adoráveis da internet. Hoje eu tô um pouco melhor. Aqui temos uma sombrinha de luz que tá aparecendo no vlog. Eu quero falar pra vocês sobre as últimas leituras que eu fiz.
eu nem lembro qual foi a última vez que a gente falou. Acho que foi na sexta. Eu tava morrendo lentamente de gripe. Eu fiquei morrendo lentamente de gripe até ontem. Hoje ainda tá um pouco. Mas ontem foi um dia muito foda pra mim, porque, tipo assim, sábado eu tinha me programado pra gravar pro Veda e não rolou porque eu tava me sentindo mal. Mas na segunda eu fui trabalhar e aí, bah, que dia horrível, sério, que dia horrível. E aí eu cheguei em casa, li um pouquinho de A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada, que eu já vou conversar com vocês, e fui dormir. Hoje eu acabei de terminar esse livro e eu queria vir conversar com vocês porque uma das leituras mais incríveis que eu fiz esse ano e entrou pra minha lista de livros favoritos. E é muito engraçado porque ele é um segundo livro muito diferente e ele é um segundo livro muito fácil de se enganar com ele. Eu me enganei com ele no começo. Eu achei que eu não ia gostar, eu tava achando a história muito sem propósito. Não tava entendendo onde que aquilo ia dar. E aí, de repente, caiu a ficha assim, ó. E a história ficou tão grandiosa e tão legal e tão... Sério, eu estou apaixonada por esse livro de uma maneira. Eu terminei ele em prantos. E eu me recuperei agora um pouquinho pra vir gravar esse vídeo. Mas eu fiquei muito surpresa e muito feliz. Porque o que acontece? Em A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, a gente tem um conflito, né? Que é o caso daquelas pessoas, elas estão lá... Acabou de passar os vídeos. As pessoas estão lá na nave, elas recebem uma nova pessoa e aí elas têm essa missão de ir pra lá. E aí dá problema na nave, não sei o quê. Tem todo um conflito ali de ação acontecendo e ameaça externa, várias coisas. Então é um livro onde tem ação acontecendo na história, mas também é um livro sobre relações entre pessoas, entre raças, sobre aceitação. E é um livro muito parecido com muito mais com as... Eu até comentei isso no vídeo, né? Muito mais com as ficções científicas antigas, né? Que trabalhavam muito essas questões humanas e de relação do que uma grande space opera com batalhas interestelares e blá blá blá. Não é isso que é sobre A Longa Viagem. E aí, em A Vida Compartilhada, a gente segue acompanhando uma personagem daquela história, mas não é uma coisa tipo continuidade de história, né? A gente só tem essa personagem, que é a Lovelace, que na verdade é a inteligência artificial da Andarilha, que era a nave. E aqui ela tá num kit, que é um corpo, que ela chama só de kit. E aí a gente tem a história dela, que ela vai começar a passar a se chamar Sidra, e a história da Jane, que é uma garotinha que foi criada numa fábrica. E essa fábrica tinha várias garotinhas, todas elas Jane, com um número. Essa fábrica era controlada pelas mães e elas ficavam ali fazendo trabalhos até que um dia acontece uma coisa com ela que ela vai ser meio que exposta ao mundo, assim. E aí a coisa vai mudar. E aí tem a conexão, né, dessa história que tá acontecendo no passado e a história da Sidra. Durante muito tempo da história eu não tava entendendo muito bem, porque, tipo, a Sidra, ela tá insatisfeita de estar naquele kit que ela não chama de corpo, ela tá correndo perigo ali, tá expondo as pessoas que estão com ela ao perigo também, porque a situação dela não é uma situação ok, ela tá se passando por humana, mas ela é uma AI, né, uma IA, inteligência artificial, só que é um livro sobre pertencimento, é um livro sobre você achar o seu lugar no mundo, é um livro sobre você descobrir quem você realmente é, que espaços você realmente quer ocupar, qual é o seu espaço no mundo, qual é o seu lugar no mundo. E é muito especial quando esse botãozinho ativa dentro da história, sabe? E tem partes muito interessantes e tem partes muito sutis, sabe? Que a autora faz um comentáriozinho ali que, tipo assim, parece que não tem nada a ver e de repente tem tudo a ver, sabe? Tem tudo a ver. Então é uma coisa muito especial. Vou dar um exemplo para vocês. A Jane, que tem 10 anos e ela tava nessa fábrica louca e ela não conhece nada do mundo, ela fala assim, o que são crianças? Né? Ela tá se perguntando. Aí explicam pra ela, são seres humanos mais novos. Daí ela diz, então eu sou uma criança. Daí a pessoa diz, isso mesmo. Daí Jane pensa um pouco. Eu sou uma humana, uma pessoa, uma garota e uma criança. Eram tantos rótulos para uma garota só. Ela já considerava isso tantos rótulos e hoje a gente coloca tantos mais rótulos nas pessoas que fica cada vez mais difícil existir e encontrar esse lugar. Então foi uma leitura muito especial, foi um livro que assim, ó, entrou pro meu coração de uma forma que eu tinha gostado da Longa Viagem, mas não tinha sido um livro que tinha conversado comigo nessa amplitude, sabe? E A Vida Compartilhada, nossa, eu achei incrível.
Eu achei mágica a forma como a autora trouxe um negócio tipo, uma inteligência artificial que não gosta do corpo, porque ela foi feita pra estar numa nave, ela tá naquele kit, ela não consegue ter visão, daí ela fica reinando, daí uma garotinha lá que não sabe de nada, e de repente a história abre todo um espectro de coisas assim, e nossa, tem uma mensagem muito, muito legal. Então eu fiquei muito feliz com essa leitura. E nossa, ótimo, ótimo. E já é uma das melhores leituras de março, com certeza. Em contrapartida, eu terminei de ler no domingo A Mão que Te Alimenta. E foi um flop esse livro pra mim, gente. Não funcionou. Eu ainda tô com resquícios da gripe. Estou tomando muita água com limão. Aliás, recomendo. É um novo amor da minha vida. Sem açúcar, tá, gente? Só água e limão. E eu não corto rodelas. Eu espremo o limão aqui dentro, porque eu fico muito frustrada com o leve gostinho de limão. Se é pra sentir gosto de limão, a gente tem que sentir o gosto do limão. Então, água com limão, por isso que ela tá branquinha. Vitamina C ajuda com várias outras coisas também. Então eu estou tomando. E tem me feito bem. Só não é muito bom pro bolso, porque o limão tá caríssimo. Mas fora isso, tá tudo bem. O que eu tava falando? Tava falando sobre A Mão que Te Alimenta. Foi um flop pra mim. Eu fui super empolgada pra esse livro. É uma super aposta de lançamento da Record do começo desse ano. E é um suspense, né, gente? Ano passado eu tive um grande suspense no meu ano, que foi A Mulher na Janela. E eu quero encontrar um grande suspense em 2019 também. Então essa foi a minha primeira tentativa. E não foi o que aconteceu. Eu achei o livro muito previsível. Só tinha uma opção de possibilidade e era aquela opção. Eu quero conversar com vocês sobre isso, mas eu vou deixar pra conversar no próximo vlog. Que é uma técnica que eu tenho pra eliminar e descobrir quem são os assassinos nos livros de suspense. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu saco. Gato, por que você tá querendo morder o negócio? Para. Só para que volte. Não vai voltar a morder meu telefone, que é só o que falta. E eu quero conversar com isso com vocês porque é muito engraçado. Eu tava refletindo sobre isso esses dias e pensando que todo livro de suspense, assim como todo livro young adult, todo livro de romance, tem os mesmos elementos, as mesmas peças e só muda, tipo assim, o posicionamento delas dentro da história, mas é sempre o mesmo elenco nesse tipo de livro. Sempre o mesmo elenco. Tem uma parte interessante nesse livro que é o fato de que a protagonista, ela faz mestrado em psicologia forense e ela estuda vitimologia. Acho que é assim o termo. Então ela tá fazendo uma pesquisa e tal sobre sociopatas, psicopatas, crimes e tal. E aí o namorado dela é assassinado e ele foi, tipo, devorado por cachorros, acham que é os cachorros dela, e aí ela tira os cachorros dela, e aí fica aquela coisa, e ela começa a descobrir sobre o passado desse cara, que não é exatamente do jeito que ele contou pra ela. Tá. O legal sobre esse livro são as histórias e os conhecimentos que ela tem pra passar enquanto estudante disso. Então são essas partes técnicas, teóricas, pra você que curte esse tipo de coisa mais macabra, digamos assim. Macabra, mas é bom a gente saber essas coisas da natureza humana, sabe? De como identificar esse tipo de predador. E ela dá umas dicas interessantes sobre a diferença de um sociopata para um psicopata, perfis, tanto de predador quanto de vítima, né? Então é interessante. Eu acho muito importante a gente aprender um pouco sobre isso e ficar atentos, né? Então essa pra mim foi a parte divertida e legal do livro. E a história principal foi tipo isso. Agora eu vou dizer pra vocês que eu tô lendo... Agora não, eu vou começar a ler O Quarto Volume das Mil e Uma Noites. Foi engraçado porque hoje no trabalho eu comecei a ler a história do Aladdin. Que é a primeira história do volume das Mil e Uma Noites. E o Aladdin não é uma pessoa muito legal no começo da história. Ele é um menininho meio cretininho, assim. E saiu o trailer novo de Aladdin, né? E aí eu, tipo assim, eu tava muito empolgada pro filme por causa do Will Smith e tal. E eu comecei a ler Aladdin e eu comecei a ficar muito frustrada, porque ele não é um garotinho legal que pobrezinho. Ele faz umas coisas meio baixo astral, sabe? Eu tô com a leve impressão que vai acontecer a mesma coisa que Peter Pan, sabe? Ler a história original vai destruir o patamar Disney de bonitice e fofurice e vai trazer as realidades feias dos personagens e eu vou ficar com ranço. Eu espero que não o suficiente pra eu desistir de ver o filme real oficial. Mas é isso, esse update já tá gigante. Eu quero finalizar esse vlog porque eu quero liberar essa semana.
Essa semana eu tô tentando normalizar os vídeos aqui no canal, então vai sair 3 vídeos. Hoje saiu Outlander. E, na verdade, hoje era pra ter saído esse vlog, mas eu não consegui finalizar, então eu adiantei o vídeo de Outlander pra esse vlog sair na quinta. Espero que vocês estejam vendo esse vídeo na quinta. E eu preciso mostrar a Alex, gente, que ela tá maravilhosa. Só um minutinho. Ela tá muito plena dormindo. Minha filha. Lex. Ai, ela tava dormindo, gente. Ei! Ai, rico bicho. Então é isso, apenas finalizando esse vlog. Vocês me desculpem as minhas olheiras que estão alcançando o meu queixo, mais ou menos. Mas é porque eu engatei uma semana horrível no trabalho, com uma gripe horrível. E essa semana tá meio estranha. Mas vai dar tudo certo, a gente tá tentando normalizar a vida. Esse final de semana eu espero conseguir gravar pro Veda. Se você gostou desse vlog, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar com os seus amigos, que é muito importante, porque o YouTube não tá mais entregando os vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. E depois que eu terminar as 1001 Noites, eu vou dar um jeito neste mocinho aqui. Na verdade, não é nesse mocinho, esse mocinho que eu já dei um jeito. Eu vou pegar o segundo volume e eu vou acabar esse projeto. E esse mês eu vou acabar as 1001 Noites e vai ser ótimo. E vai dar tudo certo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!